e tem algo errado acontecendo no mercado, isso pode afetar o Bitcoin e as criptomoedas. Vou comentar sobre o evento extremamente importante que aconteceu hoje e também atualizar a análise gráfica e de sentimento do Bitcoin. Então bora lá! Antes de começar, eu peço encarecidamente que você deixe o like aí embaixo. É assim que o YouTube reconhece que esse conteúdo é bom e que você quer que esse canal continue trazendo mais conteúdos como esse. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos vídeos e análises que eu posto aqui diariamente. Bem, pessoal, então hoje o Bitcoin está caindo um pouquinho, né? Cerca de 0,5% nesse momento. Uma queda até pequena, chegou a bater na região dos 28.784 dólares, mas tem algo muito maior acontecendo por trás de tudo isso. É disso que eu vou falar nesse vídeo, começando aqui pelo gráfico do Bitcoin, pessoal. O gráfico do Bitcoin bem complicado, tá? Um gráfico muito lateral, difícil ver algum padrão gráfico muito claro aqui, olhando só esse gráfico, tá? Mas quando a gente olha ali para os últimos dias, né, a gente teve o rompimento de um retângulo ali no gráfico do Bitcoin, projetando o Bitcoin na região ali entre 28 e 23.800. Algumas pessoas podem considerar que na semana passada esse alvo, aliás, nos últimos dias esse alvo foi atingido, né, ali no dia 1º de agosto, na terça-feira, quando o Bitcoin chegou perto dos 28.300. Porém, ainda dá para dizer que ele tem gás para ir na região dos 28 mil dólares. O gráfico do Bitcoin está naquela, tá? Ele está na região de resistência, ele está demonstrando fraqueza porque ele não está conseguindo fazer topos mais altos nos últimos tempos, né? Ele fez um topo ali em abril, por volta de 15 de abril, depois ele não conseguiu subir acima desse topo com consistência, ele está recuando, né? Isso é um sinal de fraqueza enorme aí para o mercado de criptomoedas, um sinal de perigo aí para quem está pensando em comprar agora visando o curto prazo. Mas o mais bizarro que nós temos nesse momento nos mercados não é o mercado de criptomoedas, sim o mercado americano, que hoje pela manhã estava subindo e do nada ali a partir da parte da tarde começou a virar, né? A gente viu o mercado aí subindo levemente e pá, fez esse movimento de virar de uma hora para outra. E isso, pessoal, aconteceu aí após a divulgação de dados da Apple, tá? A Apple, que é uma das maiores empresas lá dos Estados Unidos, ela divulgou os seus balanços hoje, né? E olhem isso, tá? A Apple hoje, galera, caindo aí 4,8%, quase 5%, tá? Uma queda muito grande. Isso acontece porque o balanço dela e as projeções, principalmente, não agradaram os investidores. Até que o balanço dela ainda não veio algo tão bizarro, mas as projeções aí de queda nas vendas de smartphones, no caso de iPhones, né, elas diminuíram, isso aí assustou os mercados. Lembrando, pessoal, Apple foi uma das empresas aí que puxou essa alta dos mercados no ano de 2023. Tá? Essa alta em 2023 foi alta aí puxada por empresas de tecnologia, principalmente empresas aí ligadas à inteligência artificial. E a Apple, como uma das maiores empresas de tecnologia dos Estados Unidos, do mundo, aliás, em termos de market cap, ela está sofrendo uma correção, porque os investidores estão começando a cair na real com essas empresas de tecnologia e que muitas delas nem estavam tão intimamente ligadas à inteligência artificial, podem começar a sofrer daqui para frente. Tá? A gente está tendo aí uma diminuição da atividade econômica, um juros muito elevado e basta uma projeção dessa para o mercado começar a realizar lucro, tá? Isso aqui tá com cara de que vai começar um movimento de realização muito maior. A gente vê como que o mercado saiu aqui num volume de negociação alto. Mas enfim, isso aí seria para as próximas semanas, tá? Mas isso é o que está causando esse movimento bizarro nos mercados hoje, galera. Isso é o que está assustando os mercados. Além disso, pessoal, além dessa divulgação de dados aí da Apple que a gente está tendo, que a gente teve aí nos últimos dias, tá? E de outras empresas ligadas à tecnologia, a gente teve hoje a divulgação de alguns dados macroeconômicos extremamente importantes que eu tinha comentado no vídeo de ontem, que no caso era esse daqui, pessoal. A gente teve hoje, às 9h30 da manhã, a divulgação do resumo dos dados do mercado de trabalho que a gente teve nessa semana. E o mais impressionante, galera, a gente tá com o mercado de trabalho nos Estados Unidos muito apertado. Tainan, o que tem a ver mercado de trabalho nos Estados Unidos com Bitcoin, criptomoeda? Não tem nada a ver. E tem, pessoal. O que acontece é o seguinte, pessoal. A gente tem que lembrar que o que causou aquela queda que a gente viu nos mercados aí desde o início, o final de 2021, na verdade, né? Foi a expectativa do aumento de juros, tá? Então, ali a partir do final de 2021, os investidores, o mercado começou a entender que os juros iriam subir e por isso a gente começou a ter uma queda que durou durante todo o ano de 2022, tá? E no ano de 2023 os mercados subiram
Porém, a gente não está tendo aí, pelo menos, muitos sinais, vamos dizer assim, favoráveis para o Fed começar a cortar juros em 2023, tá? E o mercado ele pode estar começando a cair na real. E isso, galera, com esses dados do mercado de trabalho apertados que a gente teve hoje, acaba sendo reforçado, porque o mercado entende que se o mercado de trabalho não está cedendo, a gente está tendo aí um nível de desemprego muito baixo nos Estados Unidos, é provável que o Fed tenha que ou aumentar os juros mais do que o esperado, porque a inflação ela vai ficar apertada, ou talvez abaixar depois de quando o mercado está esperando, tá? Só para vocês terem uma noção, pessoal. Hoje a gente teve a divulgação desses 3 dados. O mais importante para mim era o ganho médio por hora trabalhada, que veio acima da expectativa, pessoal. Esse dado não poderia vir acima da expectativa. A projeção do mercado era que tivesse um crescimento de 0,3% no ganho por hora média trabalhada lá nos Estados Unidos no mês de julho e tivemos um crescimento de 0,4%, tá? Ou seja, mercado de trabalho está complicado nos Estados Unidos, os trabalhadores estão ganhando cada vez mais, os salários eles estão aumentando mais rapidamente do que o esperado, e se as pessoas estão ganhando mais do que o esperado, a tendência é que elas tenham mais dinheiro, elas comprem mais, e assim o preço dos produtos aumente, porque você tem uma demanda maior, tá? Então, a gente teve esse dado aqui, também a gente teve um outro dado aí que reforçou isso, que no caso foi a queda da taxa de desemprego nos Estados Unidos. Era esperado que a taxa de desemprego nos Estados Unidos permanecesse estável em 3,6%, mas o desemprego nos Estados Unidos caiu de 3,6% para 3,5%, mostrando que o mercado de trabalho norte-americano continua apertado. E se você tem um mercado de trabalho onde apenas 3,5% da população está disponível para trabalhar, quer dizer que fica difícil para os empresários acharem pessoas para trabalhar, isso faz com que eles tenham que pagar salários mais altos para atrair os funcionários e isso gera inflação, porque vão ser mais pessoas com mais dinheiro consumindo mais. Tainan, você é um cara mau, você quer que o desemprego aumente nos Estados Unidos e não é isso, pessoal. Os economistas consideram que num nível abaixo de 5% nos Estados Unidos é considerado pleno emprego, ou seja, quem quer emprego acha emprego. Tá? Se a pessoa não ficar escolhendo uma área específica, um emprego específico, um lugar específico, essa pessoa acha emprego nos Estados Unidos e quando a situação ela chega nesse ponto, começa a ficar difícil para todo mundo, tá? Porque os preços, principalmente dos serviços, eles aumentam. Isso aí faz com que a inflação continue subindo, porque você tem menos pessoas disponíveis para trabalhar e você acaba tendo que pagar mais. Isso gera uma inflação de serviços, uma inflação no mercado de trabalho e essa inflação acaba refletindo na economia, tá? Então, isso aqui é muito problemático. A gente também teve a divulgação do payroll, que é o relatório de empregos não agrícolas lá dos Estados Unidos, e esse dado foi o único aí que veio, vamos dizer assim, abaixo da expectativa, tá mostrando o mercado de trabalho cedendo. A projeção era 200 mil novas vagas, foram criados 187 mil, que ainda é um número maior do que o do mês anterior, que foi 185 mil, tá? O importante é o seguinte, pessoal, o desemprego caiu e o ganho médio por hora trabalhada aumentou, tá? Então a gente teve 3 dados, 2 mostraram a economia, o mercado de trabalho ganhando força, enquanto um mostrou o mercado de trabalho desaquecendo. Tá? Os outros 2, na minha visão, têm mais relevância. Eu acho que essa é uma das principais causas da correção do mercado hoje. O mercado entendeu que o mercado de trabalho americano ele está muito aquecido e assim vai ser difícil a inflação cair rapidamente e talvez a gente possa ver aí uma alta de juros em setembro ou pior, tá? O que seria talvez até mais provável do que uma alta de juros em setembro, mas o Fed não começar a cortar juros em janeiro, como o mercado espera. E aconteceu algo muito pior aqui em termos de macroeconomia, galera, que foi o petróleo subindo, tá? Hoje, galera, a gente tá tendo o petróleo subindo 1%. Ah, Tainan, mas você não tinha falado 2 dias atrás que ele tinha caído? Pois é. 2 dias atrás, dia 2 de agosto, a gente teve o petróleo caindo muito na quarta-feira. Só que ontem e hoje ele já superou ali aquela queda e já tá. Ele chegou a bater hoje, galera, a 86 dólares e 61 centavos por barril. O Brent, tá? Isso daqui, meus amigos, atrapalha o combate à inflação. Ele subiu muito ali durante o mês de julho, né? Quando a gente olha aqui no mês de julho, ele subiu 13,46% e nesse mês não tá para brincadeira, tá? Ele continua subindo. Se o petróleo continuar subindo dessa forma, galera,
a coisa pode complicar muito, tá? Eu não tive tempo de acompanhar muitas notícias de petróleo hoje, mas existia a expectativa de que a OPEP iria ali anunciar um aumento de produção, alguma coisa, eu não tenho certeza, tá, galera? Mas acabou que esse anúncio frustrou e o petróleo tá subindo, tá? E então, galera, a gente tem um cenário muito complicado, porque se o petróleo ele começa a subir, pode ser que a gente tenha uma surpresa nos mercados na semana que vem. E isso acontece porque na próxima quinta-feira, dia 10 de agosto de 2023, nós vamos ter a divulgação do CPI, que é o índice de preço ao consumidor nos Estados Unidos. E quando o petróleo sobe, galera, geralmente nós temos um aumento nos preços ao consumidor, tá? Porque o petróleo ele é utilizado para transportar praticamente qualquer mercadoria no mundo. Tá? E quando você tem o preço do petróleo subindo, quer dizer que os fretes aumentam, quer dizer que o custo de transporte aumenta, o custo de produção de muitos produtos aumentam, em alguns lugares até a energia, porque existem muitos lugares onde eles usam termoelétricas movidas a petróleo, tá? Então, o CPI da semana que vem, ele pode surpreender, tá? Ainda mais que o mercado está projetando um crescimento de 0,2% para o CPI de julho, no mês em que o petróleo subiu 10%, né, galera? A chance disso aqui surpreender negativamente, assustar os mercados é grande na minha visão, tá? Porque o mercado hoje ele não está preparado para mais inflação. E a gente tem que lembrar o seguinte, galera, o mercado ele até então estava precificando aí que não vai haver aumento de juros ou está precificando que não vai haver aumento de juros em setembro. O Fed deixou em aberto. Se a gente tiver um CPI acima do esperado, o mercado pode começar a precificar um aumento de juros e isso pode desencadear em uma correção, uma vez que isso não está precificado hoje. O mercado não espera por isso, tá? Então, muita atenção na próxima semana, porque a gente vai ter esses dados aí que vão ser extremamente decisivos. E uma questão importante, galera, os Estados Unidos hoje estão com o estoque de petróleo mais baixo dos últimos tempos. Tá? Ou seja, eles não conseguem abaixar o preço mais, ou conseguem, mas não deveriam mais simplesmente pegar um monte de petróleo e jogar no mercado para baixar o preço, porque eles podem acabar ficando ali com os níveis de reserva tão baixos que em caso de uma necessidade, em caso de uma catástrofe ou de um problema, eles podem não ter condições ali de conseguir controlar a oferta e demanda do mercado. E aqui para o Bitcoin, principalmente, a gente teve algo que não é muito bom, tá? Hoje a gente teve um aumento aí do long short ratio na parte da tarde, que é um indicador que mostra quantas pessoas compradas para cada pessoa vendida no mercado. Né? A gente teve também um aumento do Open Interest, no mesmo aumento, o Open Interest subiu hoje o dia inteiro, tá? E então a gente está tendo um aumento de pessoas compradas e ainda estamos com mais pessoas compradas no mercado do que vendidas. E geralmente quando temos mais pessoas compradas, o mercado ele tende a cair para ir buscar os stops, os pontos de liquidação, onde essas pessoas deixaram ali o seu risco, tá? Então a gente tá numa situação aí que não é boa também para o Bitcoin. Amanhã, sábado e domingo, na minha visão, é meio difícil de a gente ter algum movimento muito grande, tá? Geralmente nos finais de semana o mercado de criptomoedas ele fica mais parado. Porém, durante a semana que vem, pessoal, com esse tanto de gente comprada, com o petróleo subindo, semana de CPI, o que será que acontece se a gente tiver um CPI acima do esperado? Será que o mercado está preparado para isso? Com mais pessoas compradas aqui no mercado de criptomoedas, será que não corre o risco de uma correção aí mais forte do que muitos estão esperando? Também tenho que falar dos indicadores aqui da HighBlock. Hoje o mercado começou a buscar aquela liquidez abaixo aqui na HighBlock que eu tinha comentado aí nos últimos dias, pessoal. Como eu disse, tá, o Bitcoin ele estava com liquidez ali na região dos $30.300 e também ali na região a partir dos 28.800 para baixo, tinha bastante liquidez. A gente tinha mais liquidez abaixo do que acima, tá? E, infelizmente, ele está caindo e está buscando essa liquidez que está abaixo. Ele buscou uma parte hoje, mas ainda tem muita liquidez ali na região dos 28.700 e principalmente lá na região dos 28.200, 28.300, até $28.000, tá? Então, a gente corre um sério risco de ver o Bitcoin caindo para aquela região na próxima semana, assim que o mercado começar a se movimentar, tá? E lembre-se, se a gente tiver um dado de inflação que surpreenda e assuste o mercado na semana que vem, a chance disso aqui vir abaixo buscar essa liquidez é grande, tá? E lembrando, a gente não tem só liquidez até a região dos $28.000. Quando a gente olha mais para baixo, aqui na região dos 26.500, até na região dos $23.500, temos muita liquidez, o que colocaria o mercado em uma situação bem complicada, pessoal, porque ele tem
liquidez nessas regiões aí se ele for cair, tá? Ele poderia ir nesses pontos aí, caso a gente tenha um sell-off ou alguma situação assim. Temos que lembrar que o mercado subiu por 6 meses seguidos junto com a taxa de juros, agora o petróleo está subindo, agora existe o risco de um repique da inflação, e isso aí poderia provocar uma expectativa de que os juros subam globalmente, tá? E lembrando, a gente já está tendo isso. Nessa semana tivemos aí um aumento nos treasuries de 30 anos, um aumento no rendimento dos treasuries de 30 anos dos Estados Unidos e 10 anos, tá? Título longo se valorizando, vocês já sabem, né, pessoal? Não é sinal bom para o mercado, tá? É sinal de que os investidores estão buscando, vamos dizer assim, proteção. E o VIX também está muito baixo, né? Ou seja, as pessoas estão muito confiantes e pessoas confiantes com esse contexto onde o petróleo sobe rápido, onde o mercado de trabalho está forte, não é nada bom para o mercado. No mais, pessoal, desejo aí uma ótima sexta-feira. Domingo eu volto para atualizar. Desejo um bom descanso e bons negócios. Até mais, tchau!